Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Quarta-feira, 24 de julho. Hoje tem Botafogo. A partir das 19h30 no Morumbis, São Paulo e Botafogo vão se enfrentar, fechando esse primeiro turno, essa primeira metade do Campeonato Brasileiro. O Botafogo quer chegar a 42 pontos. O São Paulo quer se recuperar do empate diante do Juventude. Perdeu uma posição na tabela de classificação. E, claro, se aproximar do líder do campeonato. O Botafogo, como visitante, já tem 17 pontos conquistados. O São Paulo, como mandante, 19. A campanha do Glorioso, longe dos nossos domínios, tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados, 9 gols sofridos. Já o São Paulo, jogando como mandante, tem 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados, 6 gols sofridos. Pode observar que são duas campanhas muito parecidas, mesmo sendo o Botafogo de visitante. Isso porque o Botafogo tá mandando bem pra caramba nesse sentido. E, claro, a gente tem feito gol em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Se fizermos isso novamente, obrigamos o São Paulo a, no mínimo, ter que fazer 2 gols para sair com a vitória. E a nossa defesa nos últimos 4 jogos não foi vazada. É bom a gente lembrar isso. São 5 vitórias consecutivas. Nesse meio do caminho, Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter foram vencidos pelo Glorioso sem fazer qualquer gol na gente. Se a gente conseguir repetir isso na noite de hoje, mantendo essa batida de sempre fazer um golzinho, mais uma vitória para a conta. Fechando o primeiro turno com 42 pontos. Seria realmente fantástico. Naturalmente, a gente tem que destacar algumas questões que o Arthur Jorge vai ter que saber lidar para a partida de hoje. E não só hoje, né? Pensando na sequência da temporada. Júnior Santos e Eduardo, durante bom tempo, são ausências. Eduardo, inclusive, deve perder a sequência da temporada. O Júnior é esperado retornar aí de 2 a 3 meses. Mas na ausência deles, o Arthur Jorge, claro, nosso comandante, vai ter que pensar em alternativas. E segundo o Sport TV, Igor Jesus pode herdar essa vaga do Júnior ao lado de Tiquinho Soares. Será? A gente pode ter, de repente, John, Damian, Bastos, Barbosa, Marçal ou Cuiabano. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique. Estão dizendo que existe a possibilidade do Tietê entrar nessa vaga do Luiz Henrique. Será? O Luiz Henrique vem jogando direto, né? Na esquerda você pode ter o Savarino, lá no comando de ataque, Igor Jesus e Tiquinho Soares. Muitos torcedores nas redes sociais ontem, quando eu coloquei lá no Twitter essa arte, né? Dizendo que, não, olha, na ausência do Júnior, você pode de repente ter o Igor Jesus. Teve muito torcedor que discordou dessa visão, dizendo o seguinte, ó, só um exemplo. O ruim é que vai ficar bem lento, ou seja, Igor Jesus e Tiquinho vai ficar muito lento o comando de ataque. Eu iria de Romero no lugar do Igor. Dupla mais lenta da Série A, não encaixa. O Júnior se encaixa porque tem muita velocidade e ataca espaço nas costas da zaga. Ataque perde muito em velocidade e mobilidade com Tiquinho e Igor. Acho melhor Tietê no meio, que tem bom passe e mobilidade e protege melhor o meio. Eu acho que ele não vai colocar Igor e Tiquinho juntos. Acredito no Savarino ou Romero centralizando. Você vê que são algumas possibilidades aqui, visões que a torcida do Botafogo, alguns torcedores foram colocando ali nessa publicação que eu fiz lá no Twitter. O que você pensa sobre isso? Se o Arthur Jorge decidir colocar Igor Jesus e Tiquinho Soares juntos, você acredita que pode funcionar? Ou não? Você acha que não é uma boa, porque você colocando os dois juntos, você fica sem opção para substituição no segundo tempo? O Arthur Jorge, claro, ele está dando os treinamentos. Se ele colocar, é porque ele entende que pode dar certo. Eu vejo como uma possibilidade real. A menos, claro, que o Arthur Jorge prefira o Savarino ao lado do Tiquinho ou do Igor Jesus. Savarino que, como segundo atacante, manda bem pra caramba. Eu já disse aqui no canal mais de uma vez que eu gosto mais do Savarino como segundo atacante do que jogando aberto pela esquerda. Mas vamos ver o que Arthurito vai fazer para a sequência do campeonato, né? Especialmente falando na partida de hoje. Pelo lado de lá, o São Paulo vai ter o time completo praticamente. O Alisson é uma ausência importante, vinha fazendo bons jogos, dando equilíbrio ao meio de campo do São Paulo. E o Zubeldia está suspenso. Você ficar sem o seu comandante na beira do gramado é sempre uma complicação, né? Você não tem aquela referência ali na beira do campo. Porém, o Caleri está voltando. E o São Paulo, então, ele deve ter um time para lá de completo para enfrentar o Botafogo, claro, considerando o Alisson como ausência. O time do São Paulo para essa partida pode ter
Rafael, Rafinha. Na dupla de zaga, Arboleda, Alan Franco. Lá na lateral esquerda, o Wellington. No meio de campo, o Luiz Gustavo, o Bobadilha. Você também vai ter o Lucas Moura e o Luciano. Além disso, Ferreirinha e Caleri. Esse é o time do São Paulo. Esse quarteto ofensivo, inclusive, formado por Ferreirinha, Lucas Moura, Luciano e Caleri, é o grande responsável pelos gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia aqui, ó, participações em gols. O ranking da equipe paulista está da seguinte maneira. O Luciano tem 7 participações em gols. O Caleri vem logo atrás com 6. Ferreirinha e Lucas Moura com 5. Ou seja, se a gente pegar aqui só os gols marcados, Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura e Caleri, somados, eles fizeram 18 dos 26 que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. É um quarteto ofensivo, portanto, que a gente tem que saber marcar. E a tendência natural é que eles façam jogadas pelos 2 corredores laterais, com o Lucas Moura tentando fazer aquelas infiltrações por dentro, conduzindo a bola em velocidade. É uma equipe que tem as suas armas. Mas se eles têm as armas deles, nós também temos as nossas. Conforme o próprio Arthur Jorge diz, eles também vão enfrentar o Botafogo. E você sabe, nosso treinador tem um plano de jogo, pensou certinho ali como vai fazer para ganhar a equipe paulista e eu espero, claro, que a gente possa sair com os 3 pontos. E também que a gente possa sair sem grandes desfalques para a sequência. A próxima partida é no Newton Santos diante da equipe do Cruzeiro. Um adversário que durante anos e anos vem sendo uma verdadeira pedra no sapato do Botafogo. A última vez que o Botafogo venceu o Cruzeiro foi lá para 2016, cara. Então faz muito tempo. Tá na hora de quebrar esse tabu. Só que antes tem que vencer o São Paulo, adversário contra quem a gente tem se dado muito bem. Nos últimos 5 jogos contra o Tricolor Paulista, 4 vitórias do Botafogo e 1 empate. São Paulo vem tendo bastante dificuldade diante do Glorioso e eu espero que assim continue. Vale destacar que o Botafogo tem os seguintes atletas pendurados: John, Damian Soares, Matheus Ponte, Lucas Alter, Cuiabano, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Luiz Henrique e Savarino. Além, claro, do auxiliar Franklin Carvalho. Os auxiliares do Arthur Jorge, que, por sinal, os caras chegam junto da arbitragem ali, irmão. O auxiliar técnico João Cardoso, por exemplo, foi expulso contra o Internacional. Tá fora dessa partida. Isso acontece também no Palmeiras, você sabe disso, né? O Abel Ferreira deixa para os auxiliares falarem um monte. Ele toma muito cartão amarelo, o Abel Ferreira, mas os auxiliares estão sempre ali, ó, reclamando disso e daquilo. O Arthur Jorge e sua comissão técnica já entenderam como é que funciona isso no Campeonato Brasileiro, né? Ponto muito importante. Tá confiante, Fogão? Eu, sinceramente, estou confiante. Acredito que o Botafogo vai ter capacidade de fazer um grande jogo, mesmo na ausência do Júnior. O fato de não sermos Júnior dependentes é um ponto muito positivo, porque se o Júnior Santos estivesse assim, meu Deus, o Júnior Santos está fazendo tudo. Ele é um jogador muito importante dentro do elenco, não me entenda mal. Movimentação, dando profundidade, velocidade, força física, tudo isso estava ajudando pra caramba. Porém, você tem outros atletas que podem substituir e fazer bem o seu papel. Isso se chama ter elenco. E o Botafogo tem. E vai ficar cada vez mais forte. Porque, claro, daqui a pouco você vai ter o Almada, que inclusive estreia hoje na Olimpíada. Você também tem o Gatito também entrando hoje em campo. E você vai ter aí daqui a pouco o Jefinho voltando, espero. Né? A gente agora viu o Jefinho ser hospitalizado por conta de uma infecção, vai fazer o tratamento lá, então espero que realmente, muito em breve, ele possa estar recuperado. E você está vendo o Botafogo tentar o Matheus Martins. Tomara que ele seja contratado e tomara que, quando o Almada chegar, ele rapidamente se integre ao time e comece a nos ajudar, porque serão peças importantes nessa ausência do Júnior Santos, sem a menor sombra de dúvida. Deixa seu palpite aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre a montagem da equipe. E lembre-se, daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então deixa o seu like, inscreva-se, dê essa moral porque fortalece pra caramba. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.